Fala pessoal, voltamos com mais um conteúdo para te atualizar sobre as últimas do Grêmio. Vamos falar do futuro de Renato Portaluppi e eu creio, ou o que a gente está vendo hoje é que o futuro dele não deve ser o Grêmio em 2025. Mas há três diagnósticos que a gente tem que colocar aqui na mesa. Que é o Grêmio, que é o coração, que é o time dele, que ele, aonde foi como técnico muito vencedor. Cruzeiro, dinheiro, bala na agulha, o que ele pedir, o Pedrinho BH vai acatar ou vai trazer qualquer jogador que o Renato Portaluppi pedir. E também tem o Corinthians, que é a mídia. E a mídia, né, que é o centro do país, que é os clubes de lá, a gente sabe que o Renato sempre sonhou em dirigir uma seleção brasileira. Talvez no Corinthians, fazendo um bom trabalho, quem sabe o sonho de treinar a seleção não deve ser sacramentado. Vamos falar um pouco mais disso, vamos falar desses diagnósticos que a gente vê. O Renato gosta de dinheiro, ganha muito bem aqui no Grêmio, só que o ciclo dele de fato em Porto Alegre deve estar se encerrando. Só que o futuro ou é Cruzeiro ou talvez o Corinthians, beleza? Vamos falar um pouco mais disso, deixa teu like, te inscreve no nosso canal, deixa o teu comentário. Renato tem que permanecer no Grêmio? O Renato tem que se dirigir ou alguns desses clubes do centro do país, beleza? Voltamos com mais um conteúdo para falar sobre o nosso treinador e, de fato, o primeiro ponto, no Grêmio não dá mais. A gente vê que o Renato tenta, só que, cara, na prática não dá. Renato que pós-coletiva, pós-derrotas, fica insustentável. Renato não explica nada com nada, é sempre colocando a culpa e não tem que colocar, é sempre preferindo os bruxos do que colocar a gurizada a jogar. A gente sabe disso. A gente sabe que o Renato também está perdendo o vestiário aos poucos. E o Renato vê e fala e também em coletiva que eu tenho propostas de outros clubes, que eu tive oportunidade disso, que eu tive oportunidade daquilo. Cara, no Grêmio tá se encerrando sim o ciclo dele. Minha opinião e também de mais de 8 milhões de gremistas. Está se encerrando sim o ciclo do Renato com o Grêmio. E eu assino embaixo para ele sair. Tá? Eu creio que ele deva ficar até o final do ano para fazer o Grêmio fugir dessa zona de desconforto, tentar buscar alguma vaga num campeonato internacional ou sul-americana ou Libertadores da América, que eu acho difícil, mas tá tudo bem. Se ele não cair, ele vai sair lá no final da temporada, beleza? Só que aí vem aquela função, o Corinthians já teve um blefe com o Renato, já teve algumas coisas em andamento e o Renato não foi para lá por um pouco, tá? No detalhe, no último time, onde diz, tá, vem assinar aqui. Não foi, não deu. Me lembro que até a Carol Portaluppi, né, a filha dele, tava fazendo joguinhos e prometendo surpresa, etc e tal. A torcida do Corinthians estava maluca, né? Porque os caras queriam o Renato por lá. Tava contando com o Renato Portaluppi no Corinthians. Aí acabou que o Ramon Dias foi para lá, né? E aí a torcida do Corinthians ficou maluca. Dito isso, o Renato sempre sonha, né, ou sempre sonhou em treinar uma seleção brasileira. Para ele chegar na seleção, não vai ser pelo Grêmio. Ele foi campeão do Grêmio na Libertadores 2017, ganhou a Copa do Brasil e não teve chance. Talvez no Corinthians, fazendo um bom trabalho, ele deva chegar. Talvez no Corinthians, que é a mídia, né, que é um dos principais clubes do centro do país, ele deva chegar na seleção brasileira. Se fizer um bom trabalho, é claro. Dito isso, teve um blefe. E lá, o centro do país, como já falei, é a mídia, lá fica... A gente sabe de tudo isso, não precisamos estar detalhando aqui no nosso canal. Já o Cruzeiro tem muita bala na agulha. O Cruzeiro já é um time forte, já é um time formado, e os caras querem o Renato para 2025, assim como o Corinthians. O Cruzeiro quer Pedrinho BH, que é o cara, o manda-chuva lá da Toca da Raposa, tem dinheiro, tá? Tanto que na negociação com o Matheus Henrique, o Grêmio até tentou entrar. Só que quando viu os valores mensal de mais de R$ 1 milhão, não, para aí, não dá. Não dá. Esse salário aqui no Grêmio para jogador que decide jogos. E o cara paga 1 milhão e pau, 1 milhão e 200, se eu não me engano, 1 milhão e um pouco pro Matheus Henrique. Para um volante. Tudo bem que ele é um jogadoraço, joga muita bola. Só que tem muita diferença. Lá ele paga 1 milhão para volante, para meia. Aqui, para ganhar 1 milhão tem que decidir jogos. Então tem muita coisa diferente do Grêmio.
E outra, lá o Renato vai pedir contratações de peso. E se o Pedrinho BH acha que tem que comprar, ele vai comprar jogadores sim, porque o cara tem bala na agulha. Tá? Então, assim, ó, o casamento de Renato com o Cruzeiro pode acontecer, mas também pode reatar um antigo sonho de treinar o Corinthians e dali fazer um bom trabalho e assumir a seleção brasileira. Eu creio que no Grêmio não tem mais ambiente, eu creio que no Grêmio não dá mais. Agora é torcer para que esses jogos que a gente ainda resta fazer no Campeonato Brasileiro, rezar para que o Grêmio não tenha mais resultados negativos, senão daqui a pouco a saída dele do Grêmio pode ser bem antecipada, tá? Porque está insustentável. Eu torço para que ele faça um bom trabalho em outros clubes, senão a gente não tem que ter mágoa, porque ele é o maior ídolo do Grêmio. Só que no Grêmio, treinando, sendo nosso comandante, não dá mais. Pelo menos o que a gente está vendo até agora, um futebol pífio, sem nada a agregar ao torcedor, não tem como mais aturar o Renato Portaluppi. Mas deixa o comentário de vocês. Já teve um blefe com o Corinthians, a Fiel já contou uma vez com o Renato indo ser treinador deles e não acabou sendo. Tem um Cruzeiro, que ali tem investimento, ali tem grana e o Renato gosta disso, e também tem um coração. Se o Renato fizer um bom trabalho até o final da temporada, se der uma reviravolta gigantesca, é difícil dele permanecer no Grêmio por causa do torcedor. O torcedor está magoado. E pela diretoria do Grêmio, ele assina a renovação hoje. Para mim, de fato, é esperar acabar a temporada, fazer uma grande temporada, né, o que nos resta, infelizmente, e para o ano que vem trazer outro nome, fazer outro trabalho, porque o Grêmio não pode viver disso. Viver de Campeonato Brasileiro, viver de vaga de Libertadores e também Copa do Brasil. O Grêmio tem que brigar por coisas grandes, não ficar passando por isso toda a temporada, sendo eliminado e desculpa atrás de desculpas, beleza? Deixa teu like no vídeo, se inscreve no canal, deixa teu comentário. Para mim, Renato Portaluppi deve se dirigir sim para algum clube do centro do país na próxima temporada, beleza? Tamo junto.